Senhor, ser teu embaixador, teu mensageiro. 1 Samuel, capítulo de número 22. Quem encontrou, diga amém. Põe a mão sobre a Bíblia e diga assim: Pai, no nome de Jesus, fale ao meu coração. Eu preciso dessa palavra, desse ensinamento, desse entendimento na minha vida, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, antes de entrar no texto, tem um contexto que eu quero passar para vocês. Vejam só, nós vamos falar hoje de dois personagens muito influentes da Bíblia. Vamos falar de um rei chamado Saul e de um jovem chamado Davi. Davi que mais tarde se tornou rei em Israel. Primeiro vamos falar do porquê de um conflito que começou entre Saul e Davi. Saul era rei de Israel e tradicionalmente todo rei, ele mantinha o seu reinado, ele tinha um reinado permanente, ou seja, o rei morreu, seu filho assume. Aquele próximo rei morria, um outro filho dele assumia, ou seja, havia uma família real, era uma tradição. Mas o que aconteceu foi o seguinte: em Israel, quem levantava ou quem determinava quem seria o rei era Deus. E esse rei chamado Saul, que foi levantado por Deus, ungido e consagrado por Deus, veio a desagradar a Deus. Ele veio a desagradar ao Senhor, desobedecer a palavra de Deus. Com tudo isso, o que aconteceu? Deus mandou Samuel, o profeta, ungir Davi para ser o sucessor de Saul. Quando Saul percebeu que Deus conduzia Davi para o reinado de Israel, ele então começou a perseguir esse jovem rapaz chamado Davi, desejando então matá-lo, desejando então destruí-lo. Davi passou a ser um inimigo do rei, um inimigo do reinado de Saul. E então o que acontece? Numa dessas que Davi fugia de Saul, do exército de Saul, Davi foi ter com o sacerdote no templo. Por quê? Davi não tinha de onde tirar comida e os seus homens estavam todos com fome, com muita fome. Então Davi foi ao sacerdote. Chegando lá no templo, encontra o sacerdote e um homem chamado Doeg. Esse Doeg era servo de Saul, o que perseguia Davi, o que queria Davi morto, o que queria Davi preso. Então o que acontece? Logo Davi percebeu que ali haveria de acontecer um problema, haveria de acontecer uma situação muito complicada, porque Doeg com certeza diria a Saul que o sacerdote ajudou a Davi, inimigo do rei de Israel. Vocês estão entendendo, sim ou não? Bom, chegando a esse ponto, vou explicar para vocês o que aconteceu. Davi chega ao profeta, ou melhor, ao sacerdote Melquisedeque, e diz para ele: olha, eu quero hoje pães para que eu possa alimentar todo o meu exército e me alimentar. O sacerdote, sabendo o que poderia acontecer se ele se negasse a ajudar Davi, não recusou ajudar. Ele disse: olha, aqui só tem os pães da preposição. E deu aqueles pães e alimentou o exército de Davi, o próprio Davi. Com tudo isso, Doeg, que estava ali, que conhecia Davi e que sabia que todos que ajudassem a Davi se declaravam então inimigo do rei de Israel, Saul, correu lá, saiu Doeg e foi correndo contar tudo para o rei. Chegou lá e contou e disse: olha, Saul, o sacerdote deu pães para Davi e os seus homens, deu vinho para eles, alimentou-os. Aqui entra a nossa mensagem e o texto no versículo de número 18, que diz assim: então disse o rei
a Doeg: vira-te e arremete contra os sacerdotes. E então se virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam éfode de linho. Também a Nobe, cidade destes sacerdotes, passou a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, até os bois, jumentos, ovelhas, passou a fio de espada. Olha aqui para mim, irmãos. Naquele dia que Doeg chegou a Saul e disse: Saul, rei Saul, o sacerdote ajudou Davi, deu comida para Davi. Saul disse na hora: vai lá e mata todo mundo. Mata adulto, mata criança, mata bebê, mata mulheres, mata animais, não deixa ninguém vivo. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Foi uma verdadeira carnificina, uma chacina generalizada. Uma cidade inteira foi destruída, todas as pessoas, animais. Imagine o cheiro de sangue naquela cidade. Aconteceu isso por quê, pastor? Porque Davi foi até o templo dos sacerdotes, e os sacerdotes se obrigaram a ajudar Davi. Contrapartida, Doeg viu, contou ao rei, o rei mandou matar todo mundo. Não ficou uma só pessoa lá, ou melhor, ficou uma. Diz aqui a Bíblia, versículo de número 20: porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitube, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. Olha aqui para mim. Um só daqueles 85, um só ficou vivo, que fugiu, correu e contou a quem? A Davi. Bom, pastor, mas o senhor está falando aí, o senhor está explicando, mas o que isso tem a ver com a minha família? Espera, daqui a pouco nós chegamos lá aonde queremos. Continuamos. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomeu, não deixaria de denunciar a quem? A Saul, o rei. Olha aqui para mim. Davi disse exatamente assim, quando ele recebeu a notícia da chacina, da carnificina que Saul fez. Davi olhou para aquele sobrevivente e disse assim: nossa, eu sabia que Doeg iria contar para o rei, mas eu não tinha ideia do que isso poderia causar, do tamanho, da proporção dos problemas que iria acarretar. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Vamos dar uma pausa aqui, abrir um parêntese para nós entendermos uma coisa na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Às vezes nós tomamos decisões na vida, às vezes nós falamos coisas ou fazemos coisas que não temos ideia ou a proporção do que isso vai causar na nossa vida, na nossa família, no nosso lar, no nosso meio. Vocês estão entendendo, sim ou não? Às vezes a esposa fala uma palavra para o marido e não sabe o que aquilo pode ocasionar. O marido fala uma coisa para a esposa e não tem ideia do que aquilo pode alcançar, ou consequentemente chegar a um ponto de separação, de discórdia, de desunião, de brigas, às vezes até de agressões físicas e verbais. Quem está me entendendo faz assim: pastor, estou entendendo. Queridos, olhem para mim, preste atenção. Davi disse exatamente, então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomeu, não deixaria de denunciar a quem?
a Saul, o rei. Olha só, ele sabia que o servo do rei iria contar para o rei. O que ele deveria fazer então, pastor? Evitar aquele confronto, evitar aquela situação. Ele chegou ao templo, viu o edomeu lá, o Doeg. Ele devia ter voltado. Peraí, cheguei na hora errada, depois eu volto e falo com os sacerdotes. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Aonde eu quero chegar, pastor? Às vezes falamos na hora errada, às vezes agimos na hora errada, às vezes falamos o que não devemos falar. Vocês estão entendendo, sim ou não? Nós precisamos ser cautelosos, nós precisamos ser, pessoal, um tanto, sabe, prevenidos. Não podemos de maneira nenhuma prevaricar. Nós temos que saber que muitas coisas que fazemos vai trazer grandes resultados negativos. Mais uma vez eu quero ressaltar: o edomeu Doeg chegou a Saul, contou tudo. E o que aconteceu? Saul aqui representa o próprio Satanás, que veio para matar, para roubar e para destruir. Saul deu ordem que matassem todas as pessoas, homens, mulheres, crianças, adultos e idosos, matassem todos os animais e destruíssem a cidade dos sacerdotes. Então, houve matança, houve um roubo e houve uma destruição. O plano maligno do diabo foi executado no seu mais extremo, na sua mais extrema perfeição. Ele matou, ele roubou e ele destruiu. Olha o que Davi diz na sequência do versículo. Davi diz assim: eu dei ocasião contra todas as almas da casa de seu pai. Repita isso comigo, todos vocês. Eu dei ocasião contra as almas da casa de seu pai. Olha aqui para mim. Tem muita gente dando ocasião para que o seu casamento seja destruído, para que o seu filho seja destruído, para que a sua família seja destruída pelo diabo. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E tudo que ele está esperando, uma ocasião. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Ele está esperando o quê? Uma ocasião. Traduzindo isto, uma oportunidade para entrar. Às vezes a pessoa fala uma coisa, o marido fala algo para a mulher, e ele acha que aquilo ali não vai de maneira nenhuma ofender, atingir, não vai, ter grandes proporções. Veja só, o marido diz para a mulher: ah, você está gorda, um exemplo, você está acima do peso. Para ele aquilo ali, se falasse isso para mim eu não estou nem aí. Mas e para ela? Como que ela vai se sentir? Vocês estão entendendo, sim ou não? Acabada, a irmã disse aqui na frente. Irmãos, tem coisas que a gente vê, que a gente pensa, que não é para se falar. Vocês estão entendendo, sim ou não? Tem coisas que a gente vê, que a gente pensa. Quer ver outra coisa? A mulher vê um homem bonito na televisão e elogia na frente do marido. E o marido fica mal. Vocês estão entendendo, sim ou não? Parece coisas bobas. Sim ou não, pessoal? Parece ou não parece? Parece? Pois é. Mas você não tem ideia da proporção disso, do que isso pode acarretar. Às vezes a mulher, na hora da raiva, diz para o marido: eu tenho nojo de você, eu tenho ódio de você, eu não te amo mais, eu não te gosto mais. O marido fala para ela: ah, é? Não fala, pensa. Tá bom, então, você vai ver. Vai lá e arruma. Você está me entendendo, sim ou não? Tem coisa, pessoal, que a gente não deve falar. Davi disse: eu dei ocasião para destruir todas as almas da casa de seu pai. Às vezes a gente não se dá conta que nós mesmos temos dado ocasião para o inimigo entrar, matar, roubar e o quê? Destruir.
Você quer ver uma coisa? Vou contar uma coisa para vocês. Eu não gosto de falar da minha vida pessoal no altar, até porque o altar não é para isso. Mas vou trazer para você um exemplo só para ilustrar a mensagem mesmo. Não porque eu quero me promover ou queira que você fique com dozinha de mim. Longe disso. Eu não gosto que ninguém sinta pena, dó de mim, não. O sentimento que eu não quero nunca para mim. Dó e pena. Deus me livre, está amarrado. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Quando minha mãe engravidou de mim, ela era muito jovem. E você sabe que as pessoas falam assim: ah, fulana, você é jovem demais para ser mãe. Você é jovem demais para ter um filho. Ah, aborta. Minha mãe fez 3 tentativas de aborto. Até aí tudo bem. Deus queria que eu nascesse. Amém, pessoal? 3 tentativas de aborto. Vou contar para você o que ela usou. Ela usou buchinha tal de buchinha paulista, tomou remédio de farmácia, fez o diabo a 4 para me mandar embora. Sabe, tudo que ela podia fazer, ela fez. Mas até aí tudo bem, eu não tinha nascido ainda. Quando eu nasci e comecei a crescer, eu me tornei uma criança muito, eu não vou dizer assim, difícil, mas uma criança muito elétrica, muito sagaz, esperto, qualquer coisa estava ali sacando as coisas, fazia um pouco de bagunça. E minha mãe, nas primeiras oportunidades que tinha, dizia assim: por isso que eu queria te matar dentro da minha barriga. Coitada, eu não culpo ela não, ela não tinha conhecimento da palavra, ela era uma coitada. Vocês estão me entendendo? E aquilo ficou martelando na minha cabeça. O diabo usando aquilo ali. Ela deu ocasião para o diabo agir aonde? Na minha vida. E eu comecei a ser rebelde, eu comecei a sentir ódio, eu comecei a ser uma pessoa totalmente isolada da família. Não aceitava um abraço, não aceitava um beijo, não aceitava um carinho. Comecei a crescer com ódio no coração, porque eu escutava: minha mãe não queria que eu nascesse, minha mãe não queria que eu viesse ao mundo, minha mãe não gosta de mim. E o pior é que meu pai também sabia disso e não fez nada. Você está entendendo? Olha como o diabo usa de uma ocasião para começar a destruir. Eu fui crescendo, se tornando um jovem rebelde, muito rebelde. Graças a Deus eu conheci Jesus com 17 anos, 16 para 17 anos, eu conheci Jesus. Mas eu digo para você, com tanto ódio que eu trazia no meu coração, eu duvido que eu estaria vivo hoje se eu não tivesse me convertido. Eu duvido, porque eu tinha muita mágoa, muito ódio no coração. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Olha a ocasião. Às vezes a mãe diz para o filho: você não vale nada, você não presta. Ou diz para o filho: você é muito burro, você é muito cabeçudo, você não presta para nada. A mãe está dando ocasião para o diabo agir na vida de quem? Do filho. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Diz para o marido: o que você está fazendo em casa? Vai embora, eu não aguento mais você, pega suas coisas e some no mundo. Está dando ocasião para o diabo. E às vezes depois que a coisa acontece, que a fatalidade acontece, que o problema se instaura, que o problema se instala ali, a pessoa vem para a igreja e começa a dizer: ô pastor, ora por mim, eu não queria que acontecesse isso. Nem para ela parar um pouquinho e refletir: poxa, eu dei ocasião para o diabo agir na minha vida. Na Bíblia está escrito: não deis lugar para o maligno. Queridos, às vezes você não está atento e fala uma coisa, e aquilo ali, de repente, na sua cabeça, não vai influenciar em nada. Davi olhou para um lado: Doeg vai contar para Saul, mas Saul não vai fazer nada não. Deixa para lá, vamos pegar esse pão logo, vamos comer, matar a nossa fome, e deixa esse Doeg para lá, deixa ele se virar com Saul para lá. Virou as costas, Doeg correu, foi lá, contou. Você está entendendo, sim ou não? E depois, volta lá a notícia para Davi: olha, todo mundo morreu. Uma carnificina, uma chacina generalizada, todo mundo morreu. Saul mandou matar todos os sacerdotes, as famílias, os filhos, todo mundo morreu, Davi.
E ele olha para cima e fala: meu Deus do céu, bem que eu sabia que Doeg iria contar para Saul, mas eu não sabia que Saul iria fazer tal coisa. Mas eu dei ocasião para que todos desta casa morressem, desta família morressem. Está entendendo, sim ou não? Às vezes a pessoa mesmo tem dado ocasião. A mãe amaldiçoou o filho, a esposa amaldiçoou o marido amaldiçoou a esposa. Cuidado com o que fala. Amém, pessoal? Nós não podemos ser pessoas displicentes. Nós não podemos ser displicentes, não. Nós precisamos ser atentos, ter cuidado com o que fala, segurar nossa língua, porque às vezes falamos coisas que magoam, que maltratam. Para a gente talvez não tem tanto sentido, não faz tanto efeito, mas a proporção no lado contrário ou na outra pessoa é de muito, mas muito prejuízo. Olha o prejuízo que teve 85 sacerdotes, homens de Deus, foram assassinados inocentemente por causa de um erro. Irmão, todas as vezes que a pessoa dá lugar para o diabo, a morte. Todas as vezes que a pessoa dá lugar para o diabo, a morte chega. Às vezes chega no casamento, às vezes chega no filho que está nas drogas. Você está entendendo? Você vê que a pessoa que está nas drogas não tem vida. Ou no álcool, a pessoa é viciada. Ah, pastor, mas ele bebe socialmente. Todo dia socialmente. Todo dia. Ah, pastor, mas só os finais de semana, de sexta até domingo. Todos os finais de semana? Quer dizer, isso tudo é por quê? Porque o diabo está matando aquela vida, aos poucos. Às vezes já matou aquela pessoa, não fisicamente, mas emocionalmente. Às vezes já matou aquele casamento, não fisicamente, mas emocionalmente. Não existe mais amor, não existe mais sentimento, não existe mais carinho, não existe mais afeto, não existe mais a essência daquele relacionamento. Mas por quê, pastor? Porque eu dei o quê? Ocasião, ou brecha para o inimigo, espaço para o inimigo agir. Quem está me entendendo faz assim: pastor, estou entendendo. Então diga glória a Deus. O que nós precisamos fazer? Não dá ocasião. Amém? Não dá espaço para o inimigo agir nas nossas vidas. Quem entendeu, diga graças a Deus. Entenderam? Então vira para o seu vizinho e diga para ele assim: não dê ocasião para o inimigo. Mais uma vez, vira para o outro lado e diga assim: não dê ocasião para o inimigo. Amém? Traduzindo, não dê brecha, não dê espaço, porque se ele encontrar espaço, ele vai agir. Glória a Deus. Vamos todos ficarmos de pé. Você que trouxe hoje a sua aliança, nós vamos fazer assim, ó, quebrar primeiro para depois começar a oração. Pode quebrar aí em nome de Jesus. Enquanto você quebra a aliança, é quebrado também todo o mal na sua vida, toda a maldição na sua vida. Pode quebrar essa aliança aí. Você que a trouxe, quebra ela e coloca no ladinho, ou pode jogar no chão, não tem problema, em nome de Jesus. Todos vocês, quebrem aí, por favor. Amém? Glória a Deus. Você que já quebrou, coloque a mão sobre o seu coração. Em nome de Jesus. Senhor, nós entendemos esta palavra perfeitamente. Entendemos que não podemos dar ocasião para o inimigo. Meu Deus, muitas vezes o que falamos, o que fazemos, o que pensamos, faz com que o inimigo, meu Deus, use aquele momento, aquela oportunidade, para então agir, para então destruir um relacionamento, destruir a vida de um filho, de um marido, de uma esposa, de um pai, de uma mãe. Meu Deus, que nesta noite, assim como foi quebrada essas alianças, seja quebrado desta vida todo mal, seja anulado desta vida toda obra do inimigo. Meu Deus, comece com o teu poder, com a tua glória na vida desta pessoa, e vai destruindo todas as obras do inimigo. Está escrito, meu Deus,
que para isto se manifestou o Filho de Deus, Jesus Cristo, para desfazer todas as obras de Satanás, para destruir todas as obras do diabo. Meu Deus, há muitos inimigos, há muitas forças espirituais malignas atuando no casamento, na vida sentimental, na vida de um filho ou de uma filha, colocando vício, colocando brigas, colocando discórdia, colocando desunião. Meu Deus, comece a passar o teu poder agora. Comece a passar o teu poder agora, meu Deus, e vai destruindo toda a obra do inimigo, vai tirando esse espírito de briga, esse espírito de contenda, esse espírito de discórdia, de desunião, em nome de Jesus. Meu Deus, nós repreendemos todo mal, nós expulsamos todo mal desta família, nós expulsamos todo mal desta casa, deste lar, em o nome de Jesus, da vida desse filho que está nas drogas, da vida dessa filha que está na rebeldia, na vida desse pai, desta mãe que está no vício das drogas, do álcool, na vida desse marido, dessa esposa. Meu Deus, nós repreendemos agora toda a obra do inimigo, nós desfazemos agora toda a obra do diabo, espírito maligno, força demoníaca, sai agora desta família, sai agora deste lar, sai agora deste casamento, onde quer que você esteja, vai embora, coisa ruim, coisa feita, coisa mandada contra esta família, contra este casamento, contra este filho, contra esta filha, contra esta esposa, contra esse marido, que seja todo mal destruído, que seja todo mal repreendido. Meu Deus, em o nome de Jesus, nós combatemos agora todo o agir do mal, toda a força maligna nesta família. Diga assim comigo: meu Deus, com mais fé, diga: meu Senhor, eu paraliso toda obra do inimigo na minha vida, na minha casa. Diga: mal, eu te repreendo, eu te paraliso, eu te expulso agora. Força maligna, pegue tudo que é seu, tudo que te pertence, e dê fora agora. Diga em nome de Jesus: sai da minha família, sai da minha casa, sai do meu lar, sai do meu relacionamento, sai da minha vida familiar. Diga em nome de Jesus: eu te repreendo, eu te expulso agora, em o nome de Jesus. Todo mal que está na minha família, que está na minha casa, em nome de Jesus, sai agora, em o nome de Jesus. Estenda a mão em direção à sua casa, por favor. Você vai dizer comigo assim: as duas mãos, estenda as duas mãos em direção à sua casa. Talvez na sua casa exista algo lá, exista coisas acontecendo meio estranha. Há momentos que você ouve pessoas te chamar, há momentos que você vê vultos ou ouve vozes, sente arrepios do nada, calafrios, e você não está entendendo o porquê disto. Saiba que lá existe o mal, há algo acontecendo tentando impedir a felicidade da sua família. Você vai dizer comigo assim: meu Deus, no nome de Jesus, eu repreendo todo mal que tenta contra a minha família. E se existe na minha casa, em qualquer uma das dependências da minha casa, um mal, eu repreendo esse mal, eu expulso ele agora. Diga em nome de Jesus, da minha casa, da minha família, todo espírito de briga, de discórdia, de desunião, todo espírito maligno que tem tentado destruir a minha família, a minha casa, o meu lar, em nome de Jesus, saia, saia e saia em nome de Jesus. Quero ser Senhor, ser teu embaixador, teu mensageiro.